Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Tem um conto, uma historinha popular que parte de uma história um pouquinho mais complicada, mais complexa, que vem explicar essa historinha. Disse que carroça vazia faz muito barulho. Essa história podemos entender a partir de uma relação entre o pai e um filho que estavam numa colina, e na outra colina, numa estrada, descia uma carroça. E o pai disse ao filho: aquela carroça está vazia. E o filho disse: mas como é que você sabe daqui se não dá para ver? O pai disse: pelo barulho que faz. Carroça vazia faz muito barulho. Pessoas encontramos, que falam demais, que fazem muito barulho, que se acham donos da verdade, que só sua opinião tem valor e fazem questão de barulhentamente expor as suas opiniões sem ouvir, sem respeitar, sem atentar às opiniões dos outros. Você conhece pessoas assim? Mas se pensarmos um pouquinho, observarmos aquelas pessoas que consideramos sábias, verdadeiramente sábias, elas fazem barulho? Elas normalmente só falam no momento apropriado, com as lições e ensinamentos apropriados que convém, porque não precisam fazer barulhos. A exemplo do ditado, a carroça vazia faz barulho, os sábios estão carregados de conhecimentos, de reflexões. Você, como é que se comporta? Faz muito barulho ou você busca a serenidade, a tranquilidade? Para fazermos isso, precisamos dedicar tempo para as meditações, para a busca do conhecimento, entrarmos no nosso mundo íntimo, porque senão não construiremos nada, estaremos vazios e para isso precisaremos fazer muito barulho. Então, como é que você se comporta? Você está carregado de conhecimentos, de sabedoria, ou precisa fazer alarde, barulho e ser o dono da verdade? Como você se comporta? Você reserva tempo para construir uma carga, uma bagagem para que não seja necessário fazer muito barulho? Como você se comporta? Você dedica tempo para isso? É preciso que façamos isso. Nos perguntarmos: o que tenho feito do meu tempo? Tenho aproveitado para crescer, para desenvolver? A finalidade de estarmos na Terra enquanto filho de Deus é desenvolver os valores do coração e os valores do intelecto. Estamos buscando isto? E conforme vamos construindo estes valores, os nossos barulhos vão diminuindo, porque ficamos mais carregados. Temos que melhorar, buscar saber em que melhorar. O próprio Cristo nos traz lições para o nosso melhoramento, traz valores para carregarmos a nossa mente, carregarmos-nos de valores internos para que a carga fique pesada e silenciosa. Portanto, Jesus exemplificou e viveu estes valores. Como nós estamos nos conduzindo nessa direção? A mensagem, outro dia recebi uma mensagem, alguns companheiros colocaram, de algumas casas espíritas, colocaram algumas palestras minhas no YouTube. E eu, olhando, entrando e acessando uma dessas palestras, eu vi que havia comentários lá. Fui dar uma olhada nos comentários. E tinha um comentário muito interessante. Larga dessa vida, vem para Jesus, larga o espiritismo. E eu fiquei pensando, olha, quanta vazia está esta carroça. Claro que a pessoa não disse isso por maldade, talvez ela tenha tido uma boa intenção, mas de boas intenções, às vezes, a gente perturba e demonstra o que temos dentro de nós. Será que a pessoa sabe o que é o espiritismo? Ou está, para falar isso, está vazia de conhecimento? Será que ela conhece Jesus? Jesus em momento nenhum impôs nada a ninguém, não perturbou a crença de ninguém, trouxe lições para a prática do amor, não trouxe uma bandeira religiosa, uma instituição religiosa, trouxe lições para a prática do amor, para a prática do bem. Aonde estivermos praticando o bem, somos cristãos, mesmo sem a denominação de cristão, trouxe lições, portanto, para abastecermos o nosso coração de amor. Essas pessoas que se preocupam em achar que devemos estar na religião ou na bandeira religiosa delas, é porque não conhecem as outras religiões. Você que pensa assim, já buscou conhecer a doutrina dos espíritos?
abastecer-se e carregar-se de informações para, a partir daí, poder emitir opiniões? Você sabia que a doutrina dos Espíritos tem como base o Evangelho de Jesus? Mas não numa complexidade dogmática, não com rituais, mas os ensinamentos de Jesus na simplicidade dos 3 primeiros séculos, acessíveis a todos. Busquemos, portanto, nos carregar para que não sejamos barulhentos como uma carroça vazia. Busquemos nos carregar de conhecimento. Buscar conhecer outras bandeiras religiosas, outras crenças religiosas e perceber o quanto de edificante elas possuem. Nós nos preocupamos com isso e perceber que, maior parte das vezes, todas elas têm muito mais em comum do que questões diferentes. E as questões que têm de diferença normalmente são de pouca importância, porque as questões importantes são a do bem, as questões focadas e direcionadas para o bem. Todas as bandeiras e linhas religiosas têm este enfoque na direção do bem. Porém, elas estão vinculadas a seres humanos. Francis S. Collins, diretor do projeto Genoma, aquele que decodificou o DNA, era ateu e deixou de ser ateu, virou teísta. Portanto, a partir de um processo de estudar o DNA humano e decodificar o DNA humano, ele resolveu reconhecer a existência de Deus e escreve um livro maravilhoso chamado A Linguagem de Deus. Tem um trechinho desse livro que ele diz: as verdades, a água das verdades espirituais é pura, porém está depositada em recipientes enferrujados que costumamos chamar de seres humanos. Será que é isso que ocorre com muitos de nós? Temos as verdades disponíveis trazidas por tantos emissários de Deus, e especialmente Jesus, mas como tratamos, contaminamos com as nossas doenças, com as nossas mazelas, com as nossas imperfeições, contaminamos muitas vezes estas verdades. Então, precisamos refletir um pouquinho o nosso olhar em relação ao mundo que nos cerca e, principalmente, buscar carregar o nosso bagageiro, a nossa mente de coisas edificantes através do conhecimento, através da reflexão. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, de Jesus. O Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, na mesma direção de Francis Collins, já tinha dito há 158 anos aproximadamente: todas as verdades estão no cristianismo. Os erros nele embutidos têm origem humana. As nossas imperfeições deturpam e contaminam as verdades. Precisamos aprofundar, nos carregar mais de conhecimento e reflexões para melhor aproveitarmos estas verdades. As verdades que Jesus nos traz estão associadas à prática do bem, em qualquer lugar aonde estejamos. Portanto, não importa onde você esteja, se esteja praticando o bem, você é cristão e está colocando em prática as lições trazidas pelo Cristo. Então, esta é a finalidade. Então, que possamos nos carregar, nos abastecer a nossa mente, a nossa bagagem de conhecimento e, com isto, refletirmos um pouquinho mais, respeitando a tudo e a todos e o direito de cada um de escolher o seu próprio caminho. Livre-arbítrio é uma dádiva divina. Continue assistindo ao nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.